galera, hoje nosso primeiro episódio do Papo de Job e não podia deixar de convidar um dos caras que sempre sonhou isso comigo, que é o Rafael, um amigo meu de muitos anos de infância, e hoje a gente está aqui realizando um sonho, não só meu, mas também dele, para poder mostrar um pouco da nossa vivência no empreendedorismo e também em tudo na vida. Nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem, que seja algo que continue por muitos e muitos tempos. E é isso, tamo lá. Valeu, mano. Bem-vindo. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael. Realmente a gente sonha com isso há muito tempo e pra mim é uma surpresa de estar conseguindo realizar isso hoje. Tu me pegou meio de surpresa, uma surpresa boa. Falei, caraca, do nada. Mas a gente sabe que não é do nada, né? Muita construção por trás e tô muito feliz de estar aqui. Espero que hoje o nosso papo flua igual como flui todas as vezes que a gente É, se encontra. uma das nossas preocupações sempre foi essa, né? A gente sempre falava, bicho, será que na hora que a gente estiver gravando a gente vai conseguir fluir? Então eu espero que hoje as coisas funcionem como a gente sempre sonhou. É Inclusive a verdade. gente conversou semana passada, né? Ele foi lá na minha loja e a gente falou sobre isso, só não tinha a data certa. Então tá aqui, hoje é o dia. Então bora lá, a gente vai começar aí falando sobre o que a gente mais gosta, que é de empreendedorismo. Empreendedorismo. E aí espero que muitos insights aqui consigam ajudar vocês. É isso. Então, pra começar, vamos pelo início, né? A gente se conheceu jogando futebol. Pra quem não sabe, a gente teve o sonho de ser jogador de futebol. Esse aqui chegou a jogar até na Europa. E então fala um pouco mais sobre isso, né? Como foi o início lá. Na minha cabeça eu só achava que eu ia ser jogador, não tinha outra opção. Ou era ser jogador ou eu não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. E aí deu certo por um tempo lá, depois deu errado, aí eu voltei pra cá, que foi quando a gente se conheceu, tentei lá no time Negra. Time Negra, Isso, né? time negra. E aí depois parei, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e aí eu conheci o empreendedorismo. Eu conheci daquele modo bem amador, né? Vai lá, Sim, pega e tudo. Ainda não tinha esse boom da internet como tem hoje, que é ensina pra verdade. gente. E eu fui buscando, e aí eu resolvi abrir a loja de produtos naturais. E quando eu fui atrás de fornecedor, pra minha surpresa, tu já era um deles. Eu falei, Verdade. caraca, o Gabriel, lá daquela época. E aí já a Não, importância. eu te mandei mensagem. Eu vi que tu postaste alguma coisa. Foi, né? Eu acredito que foi no Marketplace do Facebook. Ah, verdade. Tu postaste no Marketplace que tu tava trabalhando com produtos naturais. Aí tu viu, né? Aí eu vi e falei, porra, o cara vai virar meu concorrente? Ei, mas aí tu lembra que eu acertei tua loja sem querer, que tu desceu de uma escada assim? Eu falei, caramba, é o Gabriel. Ah, verdade, verdade. Então a gente teve essa primeira conversa, mas eu acho que tu não chegou a ir atrás de mim na loja. Não, E aí, por aí eu fui coincidência. procurando, aí quando desce da escada, em uma das lojas Caraca, é era a tua. verdade, é verdade. Aí dali a gente teve o Verdade. contato Isso tem o direto quê? até Uns hoje. mais de 10 anos, Mais né? de 10 anos. Pois é. Mas bora voltar um pouco antes. Certo. Na época ainda que tu sonhava em ser jogador. Que eu também sonhava, né? Que a gente corria num sol de 10 horas da manhã. E ali, como tu falaste, tu já tinha uma certeza, que era a única certeza que tu tinha, ser jogador de futebol. Mas é o que eu também sempre tive. Eu sempre tive aquela coisa, eu preciso ser jogador de futebol porque é a única coisa que eu sei fazer de bom. Hoje em dia eu nem acho que é tão bom, mas na época era o que eu achava. Mas tu sempre teve essa veia empreendedora. Essa veia empreendedora, ela acaba te ajudando a ter outras opções, né? Não só o futebol, mas porra, preciso fazer uma grana, uma renda extra. Certo. Vou vender. Aham. Tem alguém na tua família que é a tua inspiração ou então que te motivou a isso? Sim, meu avô. Meu avô, ele sempre foi comerciante e ele sempre gostou de se comunicar. Ou ele estava vendendo um produto, ou ele estava na praça batendo um papo e ele sempre soltava frases como: Olha, é muito bom ter boas relações, ter amigo na praça vale mais do que dinheiro. Então eu sempre entendi o poder de ter boas relações e de saber se conectar. Porque se tu foi um bom fornecedor para mim ali naquela época, foi porque antes a gente se conectou de forma muito positiva. Com certeza. Então eu sempre entendi a importância do network sem as pessoas, sem meu avô falar network. Sim, Ele falava, é sempre bom. porque agora a palavra network tá na moda, É, né? isso, é uma palavra bem comercial, mas ele, de forma empírica, ele já sabia a importância de estar se dando bem com todo mundo, de criar boas Sim. conexões, que sempre isso soma de forma positiva pra tua vida, tanto profissional como pessoal, né? Então, eu fui pra Espanha porque eu me dei bem com um amigo meu lá onde eu estudava,
Ele foi morar pra Espanha, e ele falou, tu joga futebol? Eu falei, jogo. Ele falou, ah, então fica aqui em casa no mês de julho, que vai ter uns testes, e tu faz, se tu passar, tu fica aqui. Ou seja, tu foste pra lá pra meio que pra passar umas férias com ele, Foi o que meu pai falou. mas com a chuteira na É, mão. tu vai pra lá em julho, faz os testes, se tu passar, tu fica, se tu não passar, pô, teve umas férias bacanas. Eu teria uma experiência parecida. Eu fui, um amigo tava jogando no Rio, e aí eu ia passar férias no Rio. Me lembro muito bem. Acho que era um período ali de novembro a dezembro, 2011, 2012. E aí eu vi esse meu amigo e falei, pô, bicho, eu tô indo pro Rio. Consegue uns testes aí pra mim. Aí ele falou, pô, já é. Aí beleza, né? Não botei muita fé. Passou assim umas 2 semanas. Ele manda mensagem, mano, vem tal dia que tá agendado o teu teste. Falei, é sério, bicho. E na época ele jogava no Botafogo. Aham. Inclusive, um abraço pro Rafael Forlan, muito conhecido como Sequela. E aí o Rafael me organizou pra mim e eu cheguei no Rio. Só que eu cheguei no Rio numa época que a galera tava, o Sub-16 tava se preparando pra jogar Copinha. Então eu não podia treinar com eles, porque era um grupo fechado, né? Eu entendi, tudo bem. E aí eu fui, um dos diretores lá me colocou pra treinar com o Sub-21. Porra, eu bem mais novo, treinando com os caras. Automaticamente o cara dá uma gelada, né? Mas que nada. Fui, treinei bem, acabei ficando 6 meses no Rio, não no Botafogo, mas em outros times lá que eu fiz testes. E acabei que voltei. Mas enfim, foi mais ou menos isso contigo, né? Tu Isso. foste pra lá Passei pra fazer 3 anos e meio lá. 3 anos e meio. Caramba, isso eu não sabia. 3 anos e meio, 3 anos velho. e meio. E como foi tua experiência lá? Cara, muito bom porque hoje eu falo espanhol fluente. Conheci 3 países, fiz muita amizade com pessoas de lugares que, sei lá, nem imaginava que existia. Então, pra mim foi super positivo. Assim, hoje eu consigo ir pra Europa gastando um valor que é bem baixo, porque eu peguei todas as manhas, né? Sim, Então eu tento absorver todas as coisas positivas disso, né? E aí, fora que tu expande a tua cabeça, tu conhece várias culturas, várias comidas, com certeza. lugares, e aí isso te ajuda, que é o nosso assunto, né? Como no empreendedorismo. Quanto mais repertório tu tem, melhor vai Quanto ser o teu mais o poder. cara for desenrolado, mais É, ele vai longe, né? isso. Pra ser desenrolado tem que ter repertório, tem Tem que. que ter. o- o- Tem que ter aquela famosa malandragem, né? E pra criar rapport também. Semana passada, como eu sou corretor de imóveis, eu tava conversando com um rapaz e ele falou assim: Ah, porque eu tava lá em Portugal, que eu tô morando pra lá. Eu falei: Ah, eu gosto muito de Matosinhos. E por coincidência ele falou: Ah, eu sou de Matosinhos também, eu moro lá e tal. Eu falei: Sério, tu já comeu no lugar tal, da costela, não sei o quê? Pronto, já ganhei ele Desenrolou. ali. Ganhou o Que cliente. não tem nada a ver com o negócio, que no final tem tudo Sim. a ver com o negócio, entendeu? Então era esses E aprendizados que meu avô me foi passava. muito bom ter tocado nesse assunto, mas deixa esse assunto pra Pode depois. deixar. Mas é isso, cara. Eu sempre falei, o cara tem que ser desenrolado. Pro mundo de negócio, o cara precisa ser assim. Uma pessoa tímida, travada, ela dificilmente consegue ter êxito, né? E é uma das coisas que a gente sempre conversa, que é daquelas conversas que a gente falava, mano, era pra gente estar gravando isso daqui. Quantas ideias milionárias a gente já não teve, né? Eu sempre brinco, né, que a gente tem que andar com dois Tem microfones que andar com os dois engatados, né? microfones. E então é isso. Tu foste pra lá, passaste 3 anos, jogaste em quais clubes lá? Joguei no Grishoa, joguei no Boquechon, no La Ronqueira. Deixa eu ver o que mais. E no Castilho León. Caxias e Leão? É. Ah, pode crer. Talvez seja o mais É o conhecido, mais né? conhecidinho, é. Ah, muito bom. E aí, depois desses 3 anos, Aí eu voltei, fui pro Rio. foste pro Rio. Aí fui pro Friburguense, não andei no banco. Aí foi daí que eu falei, ah, vou voltar pra Belém. Aí eu Cara, comecei a minha vida do empreendedorismo. caraca, tu rodou então, bicho. Aham. Eu não lembrava dessa do Rio. É. Verdade. Mas tá. Então tu voltastes. E aí falou, quantos anos tu tinha mais ou menos? Cara, eu devia ter uns 19, 20, 21, eu acho. 21, 22, por aí. Pô, então tu tava naquela fase que, bicho, eu preciso tomar rumo na minha vida. É, e agora o que que eu vou Não fazer? sou mais adolescente pra ficar pedindo dinheiro pros meus pais. Já sou adulto, preciso ter um emprego, ganhar um dinheiro. É, isso. E aí tu resolveu resolveu criar a loja, né? Foi, falei, ah, não, antes eu vendi roupa. Roupa. Tipo, meus amigos iam pros Estados Unidos. Você lembra daquelas camisas da Hollister? Sim, Aí comprava, tipo, $5. Aí eu vendia aqui 120, tipo, dava uma margem sim, muito sim. boa, né? Na época o Então, dólar que era R$ 2. então o lucro ficava muito, muito Cara, essa alto. época Só da que Hollister foi uma febre aqui, né? aí eu sabia fazer dinheiro, mas eu não sabia manter o dinheiro na minha vida. Então eu Sim, ganhava muito, mas na mesma velocidade que o dinheiro entrava, saía. saía. Com coisas que eu paro pra pensar hoje.
Meu Deus. Muita Gastava com... besta de futilidade, né? É, Sair com a galera, um rolê sei com a galera, ali, um rolê, vamos pra uma festinha, uma roupa que não precisa, não sei sim. o quê, entendeu? Coisas assim. Mas eu acho que É isso uma fase é também uma da vida, né? fase e isso é até uma mensagem, né, pra galera que tá, pra essa geração que tá vindo agora, porque hoje a gente vive um mundo completamente diferente do que a gente viveu há 10 anos atrás. Sim. Por exemplo, esses dias eu tava conversando em casa com meus pais, aí eu falei, olha, um amigo meu me indicou uma inteligência artificial aqui, que a gente conversa com ela, ela faz tudo. Aí mostrava, fazia as perguntas, ela respondia, aí meu pai e minha mãe falaram assim, ei, para de fazer pergunta, não sei o quê, já com medo. Então, por quê? Porque o mundo ele mudou muito rápido em pouco tempo, né? É verdade. Então, e a nossa geração, eu sempre falo que a nossa geração talvez tenha sido a última geração que brincou na rua. É, Porque hoje a galera não vai pra rua, é celular o tempo todo, né? tablet, é. Tablet. Então, talvez a gente tenha dificuldade com as próximas gerações. Pelo menos em questão de networking, por exemplo. Hoje a geração tem muito mais dificuldade de se conectar no No offline, no offline. analógico aqui. Mas em compensação, no digital, Eles dominam a bastante, gente vê moleque de 14 anos fazendo milhões É, aí. querendo uma startup. Exatamente. O empreendedorismo, dessa geração nova tá indo bastante pra esse lado, assim, É. né? E o que tem acontecido? As pessoas mais antigas têm ficado para trás, né? Porque não se adaptaram ao mundo como está hoje. E a tendência é cada vez, né? Cada vez as coisas estarem mais no digital. Sim, Talvez as lojas físicas, não vou dizer que vão acabar, mas vão se reduzir bastante, né? sim, sim. Hoje o consumo da idade do meu irmão pra baixo, basicamente, eles não vão mais no shopping. Não vai. Entra no site, entra na Amazon, compra as 5 camisas pretas, a capa do celular e É. pronto, só espera chegar. Cara, mas eu também te confesso que eu não gosto de ir pro shopping, não. Mas tempo na nossa geração era bacana ir no Não, shopping, era um rolê, né? era o rolê. É. Eu queria fazer um rolê com os amigos no final de semana, vamos pro shopping. Muita gente no empreendedorismo hoje tem uma certa dificuldade em crescer por ainda não ter essa mentalidade. Ainda abrir a porta e ficar lá esperando o cliente. Em certos É verdade. pontos, isso funciona. Por exemplo, no comércio, onde tem um fluxo grande de Sim, pessoas. Agora tem pessoas que querem abrir em qualquer rua e achar que vai acontecer e infelizmente não vai. É outro modelo, né? Então, na época que eu te conheci lá, que eu comecei a empreender, era muito tranquilo. Era literalmente, eu abria a porta, tinha esperava a galera gente entrar e o esperando. pessoal entrava e É comprava. verdade. Era o outro formato, né? O comércio mudou, né? Por exemplo, eu tô no comércio de Belém desde os meus 12 anos de idade Caraca. e tenho 30 agora. São 18 anos frequentando ali o comércio, né? E, cara, é assustador o quanto o comércio mudou, sabe? Tem pessoas que eu conheço de lá desde essa época. Tipo assim, filho dos lojistas que eram meus amigos, jogavam bola comigo. E hoje são eles que tomam conta do negócio, né? Igual eu faço hoje em dia. Aham. E o comércio mudou completamente, cara, sabe? Já é assustador ver o quanto de chinês tem no comércio, né? Que eu até brinco que daqui a uns anos a gente vai ter que aprender mandarim para se comunicar aqui. E ver o quanto as lojas fecharam, quantas pessoas ficaram para trás, sabe? Pessoas que estão no mesmo ramo há 20 anos, 30 anos e não conseguiram nem sequer um pouco Se se adaptar. adaptar. E isso é muito ruim, porque a gente vê famílias quebrando, sabe? Pais de família desmotivados. E é sobre isso que eu gosto de falar. Porque a gente precisa incentivar essas pessoas, as novas gerações, né? Que é algo que a gente sempre conversa. E fala um pouco sobre isso. O que que tu enxerga hoje o comércio? Tu tinha a tua loja lá, abria, entrava gente. Hoje em dia continua assim? Não. Hoje em dia tá bem diferente disso, bem diferente mesmo. Tanto que eu abri uma loja física de acessório de celular e hoje ela tá 100% operando só no online. E dá muito certo. Antigamente nem tinha, né? Nem tinha criar uma lista de transmissão ou um grupo ou alguma coisa parecida. Ixi, Hoje até no chinês, por exemplo, meu fornecedor, ele tá no comércio, ele é chinês. O que que ele faz? Ele cria um grupo no WhatsApp e lá ele solta as novidades e é a partir dali que a gente vai no comércio. A sim. gente não vai no comércio Mas de só forma pra retirar aleatória. o produto, né? Tem às vezes que a gente só vai já tá embalado na sacola, já, às vezes já tá pago, porque tu paga no Pix, você vai Pagando lá só, Pix. pega a sacola e vai embora. Ele não te dá a opção de enviar pra ti a mercadoria? Também, aí tem, a partir de certo valor, então às vezes não tem nem que ir no comércio.
Daqui a pouco o comércio vai ser basicamente um lugar só para guardar as coisas. Sim. Assim, no futuro, né? É, Mais distante. hoje eu já enxergo isso. Por exemplo, ruas que há 10 anos Estavam atrás eram lotadas, né? lotadas, hoje elas estão portas baixas, mas prédios todos alugados. Por quê? Porque viraram depósito. Sim. Porque a avenida que vai passar muita gente hoje em dia é na internet. É a Exatamente. avenida mais populosa É a avenida mais populosa, que exatamente. existe. E aí, se a gente tentar ficar brigando contra isso, não vai mudar quase nada. Então a gente tem que entrar nesse fluxo. A gente tem que estar sempre se atualizando. Não só no mercado do comércio, mas qualquer outro mercado. Sim, Então a gente qualquer um. sempre tem que estar entendendo o que está acontecendo. Isso faz parte do empreendedorismo. É Então verdade. hoje tem internet, aí agora está chegando a IA. Só que daqui a pouco vai chegar uma outra coisa que Que a se a gente nem gente. imagina, né, Que a gente agora. não faz nem ideia, É que se verdade. falar a gente acha até que é impossível, É mas que verdade. daqui a pouco vai estar rolando. E que se a gente não procurar entender isso, a gente vai ser, infelizmente, aquela família que não conseguiu acompanhar. Mas a gente tem que estar acompanhando o mercado. Mas uma das coisas que eu busco fazer que não é fácil é antecipar o mercado. É muito Antecipar o difícil. mercado é muito difícil, mas quando eu tô acerta muito. Sim, Então antecipar o mercado é algo assim que, cara, basta eu acertar umas vezes, tua vida dá um salto assim, tipo, é gigante. verdade. É, eu vejo isso que tu falaste ser verdade, mas para te antecipar o mercado hoje, tu precisa ter ferramentas necessárias para isso. Isso é algo que eu te confesso que as mudanças do mercado elas me assustam um pouco, porque eu acho que talvez tudo que seja novidade faz com que a gente pare para pensar um pouco. Será que eu sou capaz de me adaptar a isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer ter êxito no meu negócio a partir disso? Então são coisas que realmente assustam. Mas, cara, o empreendedor, ele é o ser humano que mais se adapta às situações, né? Sim, mas aí eu falo, a gente às vezes fala antecipar o mercado e a gente acha que isso é uma coisa só pro cara que é grande, né? Ah, vai antecipar o mercado, o cara que tem uma startup milionária. Vou te dar um exemplo. Eu sempre quis escrever um livro, certo? Só que como era para escrever um livro antes? Tu tinha que ter 15 mil reais, ser aprovado por uma editora, aí tinha toda uma burocracia até alguém te aceitar para te poder lançar teu livro. Hoje é tanta tecnologia que eu consegui lançar o meu livro de forma independente, gastando um valor que eu falo, cara, impossível isso. Sério, Então, velho? como que funciona? Eu escrevi meu livro, enviei dentro dos padrões que estavam me pedindo para a empresa. Nas normas ABNT, como é? Tipo, tem que ter a capa tem que ser tamanho tal, tem que ter a margem tal para não ficar dentro do livro, a fonte tem que ser essa aqui, tem que ser a letra do tamanho assim. Deixa eu ver o que mais. Tu tem que ter o ISBN, que é como se fosse o CPF do livro, né? Que é o código do livro. Aí Tu que paga uma cria isso? taxa Não. de. Não, tu vai na Sociedade Brasileira do Livro, aí tu paga uma taxa de, sei lá, nem é caro, é tipo 50 conto toda a documentação do livro, aí o livro é propriedade tua. Tua. Tem o poder sobre o livro. E aí depois disso, aí tem que levar na editora. Só que nesse caso, tu leva nessa empresa. O que que essa empresa faz? Ela é para quem tá começando agora. Ela produz um livro a preço de custo. Aí O se tu vender que, 2 livros, o que antigamente era era impossível, né? impossível. Ninguém ia produzir um Tu, livro. tu tinha que ser aceito pelas E já editoras. tinha que produzir não sei quantos mil livros de uma vez Isso. só e torcer para Que desse que desse certo, né? certo. Então o que que ela faz? Ah, vende 2 livros. Ela imprime 2 livros. Porque ela é tão grande que ela consegue ter. Ela trabalha naquele modo, naquela forma de print on demand, não é isso? Isso, exato. Vendeu, ela Vendeu, produz, produz, envia. entrega. E ela E ela entrega, ela mesma já. faz a entrega. Não passa por ti o livro. Ou seja, Se tu compra dois livros, tu usaste o teu intelecto para usar, para criar, né, ali a IA. Não, criar não, mas tu entraste em contato com uma empresa, né, uma IA, aham, tu botaste as informações do livro que tu queria, sim, eles criaram e eles fazem tudo pra ti. sim. Aí eles te dão um 3D o livro, eles te mostram, olha, vai ficar assim, 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 assim. Aí tu aprovando, aí tu, primeiro eles indicam tu comprar um pra ti, aí chega na tua casa, aí tu olha o livro lá, vê tudinho, não, beleza, é assim. Gostei. Aí tu bota lá que tu aprovou o modelo que eles te mandaram. A partir daí, tu pode mandar o link, a galera começa a comprar, e aí E hoje, tu vende por quais plataformas? Aí, qual é o melhor? Essa empresa, ela tem parceria com a Amazon. Depois de tantas unidades vendidas por ela cadastra teu livro na Amazon. Então hoje eu vendo na. Automaticamente. Não, tu só clica um botão dentro dela e ela bota na Amazon. Porque ela entende que tu já vendeu tantas unidades, então tu já tá, tipo assim, apto a vender na Amazon. Tu já é um Sério? cliente deles de confiança e tal. Sim. E aí eu comecei a vender na Amazon. Então eles fabricam.
Aí envia pra casa da pessoa. Então a pessoa tá comprando na Amazon e eles estão fabricando e enviando pra casa da pessoa. Caraca, Muito louco, tudo. né? Então eu tô aqui contigo, alguém pode estar comprando o livro e, sei lá, não faço ideia. E tu lançou esse livro tem quanto tempo? Tem desde agosto do ano passado. Sério, e aí, como é que Eu tá? tô seller, aí agora eu vou pra top seller, e aí, se Deus quiser, depois best seller. Sério, velho? É, tá, tá fluindo legal. Ou Tá seja, teu fluindo. livro já é um livro considerado, como é? Tem uma procura grande. Já, já. A gente até testou, a gente bota no Google a ciência do autodomínio, ele já aparece em primeiro, assim. Tá aí agora a pergunta, cadê o livro? Tu trouxe? Trouxe, trouxe. Deixa eu Dá pegar pra trazer o aqui. livro aí? Dá, tá Deixa. sim. Tá aqui o livro, A Ciência do A Autodomínio. ciência do autodomínio. Aí, galera, na Amazon, viu? Quem quiser, aqui nessa câmera, o livro na Amazon, procurem lá. Autor Rafael Sarmento. E me diz uma coisa, quanto é que custa esse livro? Ele tá R$ 49,90. R$ 49,90. E aí, o que que é bacana é isso, porque tu produz um livro e a empresa consegue deixar um valor para te conseguir trabalhar de forma saudável no livro. Porque as empresas até tentavam fazer isso, mas aí o livro ficava R$ 170. Aí, Aí fica inviável, né? fica O inviável. brasileiro já não gosta de ler. Aí se tu Aí botar quando caro, dificulta, aí tu já cria a próxima barreira para é ele. verdade. E o que que é bacana? Como eu fui pra Amazon, agora como que acontece? Aí eu comecei a vender mais, mais, mais. Aí a Amazon abriu uma outra estrutura para mim. Hoje, se a pessoa compra esse livro nos Estados Unidos, a Amazon imprime nos Estados Unidos e envia para casa da pessoa. Então chega em 2 dias para casa da pessoa. Ah, ou seja, a pessoa que mora fora do país, Pode comprar. ela pode comprar o teu É, livro. compraram no Japão. Aí Caraca. o rapaz que comprou do Japão, ele comprou, aí passou um dia e meio, quase dois, aí ele mandou, eu não acredito. Eu falei que foi, como que tu conseguiu fazer chegar aqui em casa tão rápido? Ele começou a rir. Sério, Aí eu cara. falei, porque a Amazon fabricou aí no Japão e entregou na tua casa. Aí no final do livro, na última página aqui, porque esse aqui é do Brasil, fica aqui assim, print on Japão, print on Inglaterra, print on Caraca, Estados genial. Unidos. Esses países todos tu já vendeu. Sim, eu já vendi pra Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Portugal, Canadá e Espanha, eu acho. Porra, o cara tá voando, velho. Muito Caraca, louco, velho, né? muito E louco. aí, como a logística lá fora é muito rápido, então lá fora chega mais rápido do que eu comprar o meu livro no Brasil. Tipo, a pessoa compra nos Estados Unidos, 2 dias tá na casa dela. No Japão, um dia e meio tá na casa da pessoa. Caraca, Aqui, 8, 9 dias tá na casa da pessoa. isso é genial, velho. Genial, né? E é sobre o que a gente tá falando, né? Sobre logística. Isso. E é uma coisa que a Amazon fez. Talvez não a Amazon, mas a IA, né? Que tu fizeste o livro, já pensou à frente do mercado, né? Sim, sim. Cara, isso é genial, genial Muito, mesmo. muito. Então, tem pessoas que têm ideias incríveis, mas elas não tinham como Às vezes não sabendo passar. nem É, como como é que eu vou escrever começar. um livro? Por onde eu começo? Aí, claro, pra eu achar isso aqui, tempão Ah, pesquisando, sim. perdendo horas e horas ali, entendendo como é que eu podia fazer da melhor forma, E entendeu? hoje, se por exemplo uma pessoa que viu esse vídeo aqui quiser entrar em contato contigo, quiser comprar, ela pode comprar diretamente Sim, contigo. tipo assim, ela é daqui ela mora aqui perto do consultório, alguma coisa parecida, aí ela pode comprar comigo, aí ela evita pagar frete, tudo sai mais barato, né, no caso. Entendi. E galera, pra quem não entendeu, o Rafael já falou que foi jogador de futebol, já foi vendedor de produtos naturais, loja de produtos de celular, né? Aham, ele só de E aí o celular. cara olha aqui e fala assim, pô, mas o cara tem um livro chamado A Ciência do Autodomínio. É onde a gente vai chegar agora. Tu, nesse tempo, né, que tu iniciaste o empreendedorismo, tu te apaixonaste por outra área, né? Foi. E fala um pouco pra gente o que é essa nova área. É porque quando tu começa a procurar empreendedorismo, inevitavelmente vem a parte da mentalidade. Então, se o cara não tiver a mentalidade alinhada, ou ele desiste, ou ele para e depois volta, ou procrastina. E eu entendi que a estrutura por trás do empreendedorismo era a mentalidade. Eu falava, caramba, a galera que vence, que consegue chegar, é o cara que tem resiliência, é o cara que, pô, tem uma mentalidade ali diferente da galera que vai ficando pelo caminho. E aí, logo em seguida, a minha pergunta, tá? E como é que eu faço para trabalhar a minha mentalidade? Como é que eu estruturo isso de uma forma onde eu consiga seguir igual as pessoas que chegaram no lugar onde eu quero chegar? E eu comecei, só que é natural que chega pra ti vídeo recomendado de mentalidade, motivação, de tudo. E nesse meu tempo eu conheci a neurociência. Eu fiquei, caraca, é incrível como o nosso cérebro funciona.
E aí eu comecei a tentar entender o que estava por trás, o que estava além do óbvio. E procurando isso, eu encontrei a psicoterapia, aí encontrei hipnose, encontrei várias coisas, e tudo isso foi me chamando muita atenção. Eu testava algumas coisas davam certo, testava outras não davam certo, e eu fui fazendo esse filtro. Fui ficando cada vez mais apaixonado por isso. Eu fiz uma formação de psicoterapia breve, comecei a atender no consultório, ou então eu já tinha loja, eu atendia, eu comecei a gostar No muito dos mesmo espaço, resultados. tu usava Eu dividi no meio ali, e aí metade era loja, metade era o consultório. Aí a minha esposa ficava na loja e eu ficava lá no consultório atendendo. Aí Cara, quando eu não tava atendendo, eu ia pra loja e ajudava ela. muito bom. Correria assim, bravíssima. E aí eu comecei a atender, começou a dar muito resultado. Aí eu fiquei, cara, que show isso aqui. E aí eu vi que dava pra, além de eu me ajudar, conseguir ajudar outras pessoas. E foi daí que veio o livro, aí veio os cursos que eu lancei, veio os atendimentos, né? Aí veio palestra também, comecei a palestrar em vários lugares. E eu fui ficando cada vez mais apaixonado por isso, que tudo começa na nossa mente, tudo não tem como, né? Inevitável. Qualquer coisa que tá aqui fora, um dia teve dentro da cabeça de alguém. E para quem não sabe, além do livro, o Rafael também tem um curso online, né? Que a gente consegue comprar ele através de qual plataforma? Pela QIFI. Pela QIFI. Então, depois vocês podem entrar em contato com ele pelas redes sociais ou então nas minhas redes sociais. E lá a gente consegue passar as informações direitinho. Eu já tenho esse curso há uns 3 anos, É pelo menos. verdade, é. E realmente o curso é muito bom. Ele te faz enxergar o óbvio. Mas é um óbvio que tu não consegue enxergar. Tu precisa de uma direção. E é justamente isso que ele faz no curso, né? O livro eu já conheço também. E confesso que ainda não li. Mas pretendo ler com certeza. E é isso. Quem tiver interesse, já sabe, procura o Rafael nas redes sociais. Que lá ele vai direcionar vocês tudinho para poder vocês adquirirem esse produto. Mas, sim, continua. Tu montaste o livro, tu fizeste o curso Sim. e aí começou a atender. Galera, amigos, começa sempre. É. O empreendedor, E de graça, o e de graça. empreendedor ele sempre começa com os Com amigos, os amigos. né? É. Falava, pô, vamos lá e tal. Aí foi atendendo, aí a galera, pô, aquilo lá deu resultado bacana, foi dando. Eu fui dando resultado pra galera. Aí essa galera a gente indicava a tia, a gente indicava o primo, a gente indicava o vizinho. Aí do vizinho, a gente indicava o vizinho do vizinho. Quando vê, já tava uma corrente gigante. E aí, depois, aí eu atendi um de graça. O próximo, aí eu já cobrava. E a partir dos seguintes eu ia cobrando. E eu comecei a criar uma cartela boa de cliente, até que eu já não consegui ir pra loja. Só ficava atendendo. Mudou, então, tipo assim, foi a virada de chave. Foi. E só que atender tem 24 horas, né? Chega um teto, eu falava, caramba, não dá pra ou aumenta o valor, mas mesmo se aumentar o valor, vai chegar uma hora que vai ter um teto de novo. Sim. Falei, cara, tem que escalar, que foi que surgiu o curso. Ou Empreendedorismo, seja, cabeça de escala, cara, cabeça tem de que escala. escalar isso aqui, esse Tu viu conhecimento. que tu determinou um certo tempo ali de atendimento, sei lá, vou atender durante 8 horas por dia. Tu viu que essas 8 horas já não tava dando, tu já tava ficando cansado, É, mas que tu viu que a demanda tava cada vez maior. isso. Aí eu falei, pô, tem que criar alguma coisa que, sem eu ter que estar ali, já consiga atingir várias pessoas. Isso. Aí tem, aí, Só te cortando, isso é um grande problema do empreendedor. Uma pessoa que tem uma loja, ou então a loja começa a crescer e o cara não consegue acompanhar o crescimento da loja. Então ele acaba travando. Aí o que acontece? Acaba prejudicando o atendimento, ou então às vezes o cara fica sem a mercadoria porque vendeu tanto e ele não se preparou. E aí o que acontece? Acaba que as pessoas começam a falar, porra, ali não tem, nunca tem, né? nunca tem. Mas não é que nunca tenha, porque quando tem acaba rápido. Ou então, pô, o cara me atende mal. Mas não é que ele te atende mal, é porque ele não tem tempo de atender tanta gente ao mesmo tempo. E o que ele fez é o certo. Você tem que se adaptar à sua nova rotina. O seu negócio está crescendo, então começa a procurar um profissional que vai te ajustar todo o teu processo, né? Todo o teu processo de seja de logística, de organização, vai mudar a cultura organizacional do teu empreendimento. Que isso é muito importante também. Vai fazer com que tu consiga atender a todos. Foi o que ele fez. Ele escalou. Ó, se vocês querem o meu serviço, tá aqui. Vai na internet e compra que fica mais fácil. É isso. Exato. E aí tu valoriza até mais a tua hora. Sem Porque dúvida. acontece isso. Então, o meu ticket mais baixo é o livro, R$ 49,90. Aí o curso, nesse momento, se eu não me engano, ele tá 127, alguma coisa assim. Tu nem tem ciência, tu tem uma equipe que faz isso pra É, que ti. já cuida, eu vou criando os criativos, aí vai rodando e vai Ah, vendendo. bacana.
A gente tá esse ano com 310 alunos, se eu não me engano. Que é aluno pra Um caramba. curso. É. Então, como acontece? Ele é um curso fechado, e aí depois que acaba o curso, eu fico jogando aulas semanais lá, assim. Aprendi um negócio, eu jogo lá. Então é um aprendizado contínuo, um aprendizado que nunca acaba. Só que a pessoa paga uma vez só e fica lá pra sempre. Como se tu Ah, quiser, tá é lá. vitalício. É. Então o teu acesso é vitalício, fica lá Caraca, infinito. isso é muito bom. É muito bacana. E aí eu fui pensando nesses processos em relação ao empreendedorismo. Falei, cara, eu tenho que ter alguma coisa que eu não tenha que estar lá pra continuar funcionando. E Acho que aí, é o sonho de todo de empreendedor. todo empreendedor. É não estar no negócio, né? Exato. Ganhar E dinheiro sem precisar estar sem lá. precisar estar lá. Comecei a tentar entender o que que eu poderia fazer. E aí veio essas ideias. Só que aí é bacana porque quando tu vê que tem como ser assim, qualquer outro modelo de negócio que tu vá começar, tu pensa nesse formato. Qualquer outro negócio que tu vai começar, tu já pensa no formato, no modelo de negócio onde em algum momento tu pode sair, que as operações elas continuam. É claro que é sempre bom ter o olhar do dono ali, mas Não, com algo que certeza. se tu, eu preciso passar 3 dias em algum lugar, não vai desandar tudo, entendeu? Por isso que tem que ter um processo muito bem definido, né? Todos os colaboradores eles precisam saber suas funções, né? Para não ter, não digo desvio, mas não ficar um sobrecarregado por ele não saber qual função ele tem que fazer. Isso. Então isso é muito importante mesmo. No teu curso tu explica, tu consegue, talvez não explicar como funciona uma empresa, mas talvez melhorar a cabeça do empreendedor para que É. ele Ele consiga. conseguir pelo menos executar. Eu falo muito com o pequeno empreendedor. Eu gosto muito de falar com o pequeno empreendedor. É aquele cara que, sei lá, acabou de ser demitido e ele não sabe que ele quer fazer da vida Cara, eu dele. amo Ma- conversar com essas Pra mim é pessoas. a melhor pessoa que tem pra Pra mim conversar. também. É o que me dá mais prazer, assim. Pra mim também. Ah, eu tô bilionário, é com essa pessoa que eu quero conversar. Nem sei explicar, assim, aquilo me alimenta de uma forma, assim, absurda, sabe? Até quando eu escuto as histórias também. Cara, pô, Cara, eu amo ver um cara que tá trabalhando, por exemplo, no semáforo. Que perto tem um rapaz que sempre quando eu tô indo pra casa eu passo por ele, que ele vende uns cheirinhos de carro. Acho que ele vende a R$ 10. Eu fico assim, cara, as pessoas já devem passar e ver pessoas que não têm a mente empreendedora. aham, Pessoas normais. Sei sério. lá, aquela pessoa que trabalha CLT 10 horas por dia, pá, pá, pá. Vê esse cara e fala assim, esse cara é desempregado. Cara, esse cara não é desempregado. Esse cara tem um puta de um trabalho e esse cara tem uma coisa que muitas pessoas não têm, que é coragem de se expor. Porque eu acredito que o que trava muitas pessoas é não ter aquela coragem de se expor, né? Principalmente nas redes sociais, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, que eu posso falar de mim, né? Que tive uma mudança radical nas minhas redes sociais, até o nome da minha rede social eu mudei, né? E a galera deu paulada, zoou. Moleque, traz engajamento que eu não tô nem aí. Aham, Mas é isso. Esse cara, velho, ali pela movimentação que eu vejo durante o dia, o cara deve ter um faturamento ali, sei lá, vou chutar uns R$ 300 por dia. Cara, R$ 300 por dia em 10 dias é 3 mil, em 20 dias é 6 mil e esse cara tá ganhando mais do que o CLT que tá jogando ele. Então, é isso. O empreendedor, ele precisa ter coragem. O mais difícil é começar. Depois, cara. E é muito importante isso, porque lá no teu curso tu consegue fazer com que a pessoa se encoraje cada vez mais, é. né? E o que tu acabou de falar, só do cara que tá pensando em começar, ele escuta isso, tu já encorajou ele. Eu Porque ele espero, fala, o né? quê? Eu tenho a possibilidade de ganhar tudo isso? Pronto. É. Já- Então, você aí que tá pensando em empreender, vai, porra, vai. Tu não vai perder nada. Só tem a ganhar. O não tu É, já tem. exatamente. Né? Na loja lá de produtos naturais, eu tinha R$ 72 quando eu Quando comecei. começaste. Eu não sabia o que ia fazer da vida, eu tinha R$ 72. Eu fui lá contigo, aí tu falou, não, pô, só R$ 72, não, mas eu vou. Mesmo que tu não pegue os produtos, eu vou fazer aqui pra ti, tá um preço, depois tu vai voltar, que eu sei que tu vai comprar. E foi o que aconteceu, né? E aí eu fui com R$ 72, tu me indicou lá o que saía rápido, né? Tipo, olha, isso aqui sai rápido, isso aqui também. Então eu fui com produtos com potencial gigante. Foi muito engraçado, porque eu cheguei na loja, era uma parede grande, e era um produto aqui, um aqui, um ali. E ainda bem que vendeu rápido, aí acho que são uns 2 dias eu já tava lá de novo comprando. Aí o que que eu fiz? Comprei igualzinho, pra não errar. Não pode errar. Voltei e fui. E aí depois de uns 4 meses, isso que, 2018, Não, bem 19? antes.
Porque foi antes da pandemia, né? Ixi, muito. Muito antes, foi 2017? Cara, por aí. Por aí, 2017. Então, em 2017, com R$ 70, depois de mais ou menos ali 6, 7 meses, eu tava tendo um faturamento de R$ 5.000, que era inimaginável. Eu olhava pra trás e falava, caramba, tinha R$ 70 e hoje todo mês. Cara, esse é o poder É muito louco, é o né? poder do empreendedorismo. E depois que eu entendi isso aí, eu falei, cara, é isso pra sempre. Se eu, qualquer coisa eu pego R$ 100 com alguém e vou Pois fazer é. mais dinheiro. Eu sempre comento, acho que a gente até chegou a comentar, que tu colocar R$ 100 na mão de um empreendedor, ele vai transformar em 1.000. Se tu botar R$ 100 na mão de uma pessoa que não tem essa visão, ela vai comprar alguma coisa para ela E comer, acabou. lanchar, uma roupa e acabou, É isso mesmo. né? Então o empreendedor ele tem o poder de multiplicar o dinheiro. É isso que tu falou, é bem importante, porque dos R$ 70 pra virar uma renda de 5.000, eu tive que, por um tempo, abrir mão de muita Muita coisa. coisa. E vendo dinheiro e não podendo gastar o dinheiro. Eu acho que esse é o maior desafio que tem. É Porque tu ver dinheiro e falar, exato. caramba, não é meu esse dinheiro, Não é não mesmo. posso gastar isso. Isso. Acho que o maior erro de quem começa a ganhar dinheiro no empreendedorismo é esse. É, Ah, eu vendi R$ 5.000. Cara, não é teu R$ 5.000. Só que tu vai precisar pagar o que tu investiu, tu precisa repor mercadoria, ou seja, dali uns 15% é teu. é, Mas não é a hora de tu tirar. Reinveste. era o que a gente E é o que fazia. acontece. E quando a pessoa nunca empreendeu, ela tem uma dificuldade de entender isso. Tem uma amiga minha que ela começou a vender óculos. E aí ela começou a namorar com um rapaz. E ela falou pra ele, olha, vender óculos dá um dinheiro legal, dá uma margem boa e tudo. A conta era mais ou menos assim, eles tinham R$ 400, aí eles compraram o óculos, fizeram, sei lá, R$ 900. Aí ela deixou o dinheiro com ele, aí ela falou assim, agora bora comprar minha mercadoria. Aí ele, bora. Aí ela, cadê o dinheiro? Aí ele, que dinheiro? Porque ele era da CLT, né? Ela, o dinheiro pra comprar mais mercadoria. O cara gastou. Ele gastou tudo. Puta merda. Ele não entendeu essa matemática, que pra quem tá dentro é óbvio, né? Mas pra ele não era óbvio. Aí ele ficou assim. Aí ela falou, tá, e como é que a gente vai comprar mais mercadoria? Aí ele ficou assim. Sabe aquele, é verdade, né? Mas não era óbvio pra ele. Então às vezes a gente evita de falar uns assuntos que pra pessoa que tá começando não é óbvio. Isso é verdade. Ele não entendia que, olha, tem que ter mais dinheiro pra comprar uma mercadoria de novo. E aí depois disso, aí tiveram que dar os pulos pra conseguir mercadoria de novo, mas depois disso ele entendeu e aí eles começaram a crescer de Então. novo e tal. Não, deu certo, mas Deu assim, certo. essa foi só a primeira Eu já vez. tava ficando puto, Não, não, cara. depois ele, tipo assim, Eu já tava puto. isso foi um aprendizado bem forte pra ele, né? Porque eles tiveram que de novo ter que levantar aquele dinheiro, mas a partir daí não teve mais esse erro. Que bom. Mas assim, como ela já vinha do comércio desde que ela nasceu, era óbvio pra ela. Só que ela não explicou pra ele. E acabou que ele gastou todo o Pois dinheiro. é, isso é muito engraçado, né? Quem já vive do negócio, parece que nem se desespera, né? É, Tô sem grana. Beleza, a hora que eu conseguir, eu vou dobrar, é. vou multiplicar. E a galera que não tem essa visão, o cara pode ter o dinheiro que for. E se ele não souber como usar esse dinheiro, ele vai ficar desesperado. Porque uma hora o dinheiro vai acabar. Sim. Aí volta pra mentalidade, né? Exatamente, Se volta o, pra mentalidade. se o cara não tiver E mentalidade. eu acho que é um erro. Talvez seja um dos maiores problemas do brasileiro. O brasileiro, ele tá sempre preocupado, ele nunca tá preocupado com o futuro dele. Eu vejo muitos jovens aqui mesmo na nossa cidade que a galera vive um dia de cada vez, sabe? Não pensa no futuro. Tipo assim, uma galera que estudou comigo que, porra, tinha uma condição financeira boa, sabe? Estudou num colégio bom. Aí hoje o cara não tem formação, que também hoje em dia isso não quer dizer nada. Ah, eu sou formado em tal coisa. Bicho, não vale de porra nenhuma. A tua formação não vale de nada. A não ser que tu seja médico nesse país, o teu diploma não serve pra nada. Sabe? É a minha forma de Aham. pensar. Por quê? Porque o mundo tá mudando. E todo mundo precisa se vender. Ah, mas eu sou advogado, eu não sei vender. Cara, se tu não sabe vender, tu não vai ser um bom advogado. Tu pode até ser um bom advogado na teoria, mas e aí na prática? Por quê? Porque tu precisa estar se expondo a todo momento. As redes sociais estão aí pra isso. Tu é um bom advogado, mas quem é que sabe que tu é um bom advogado? Tu tem que mostrar para as pessoas que tu é um bom advogado. Acontece muito isso. Tem um amigo meu que ele é psicoterapeuta, ele é incrível, incrível. Só que ele não consegue. Agora ele consegue, mas ele não conseguia passar isso nas redes sociais. E aí ele não conseguia lotar o consultório dele porque ele não conseguia passar isso.
Aí ele falava, caramba, tem muito cara muito ruim e que tá com o consultório lotado e tal. Eu falava, mas ele consegue passar isso para as pessoas, né? E isso pra mim é o principal. Exatamente. E teve um corte em 2019 meu que deu bom na época, que era que eu falava que tudo era venda. Que a gente tá vendendo o tempo todo. Todo o tempo todo. O tempo todo. E se a pessoa tentar me convencer do contrário, é porque ela tá tentando me vender uma ideia. É, Então, toda hora a gente tá vendendo. Não é. tem como fugir Eu disso. lembro na faculdade que um professor chegou a comentar com a gente que a nossa vida inteira é a gente negociando. É incrível, exatamente. Por exemplo, tu é um bebê recém-nascido. Se tu não chorar, tu não vai comer. É, Por quê? Porque ninguém vai saber que tu tá com fome. já tá Ou seja, negociando, né? já é a tua primeira negociação, já é ali. Então é incrível, a gente sempre tá negociando. Tu falou uma coisa interessante agora, que é uma das coisas que eu falo lá no curso. O bebê, ele chorou, certo? E aí, por que que ele conseguiu? Porque ele chorou. Sim, ele chorou, aí beleza. Mas por que que o choro teve esse efeito? Porque tocou no emocional da pessoa. Ah, sim. Então, sempre que toca no emocional, é mais fácil tu convencer a pessoa a fazer algum movimento, entendeu? Então, uma das coisas que, em relação à venda, e ainda mais agora com a internet, se a gente consegue entender como que faz pra tocar no emocional de forma positiva pra pessoa, pra atrair ela, é aí que conecta. Então, esse foi um dos insights que eu falei pra esse psicoterapeuta, e ele parou de fazer conteúdo técnico e começou a fazer conteúdo que realmente as pessoas se conectavam. Tipo assim, caramba, realmente eu passo por isso. A pessoa já. Pronto, aí ele trazia a pessoa, E entendeu? isso funciona muito. Funciona muito, né? Acho que hoje é uma das principais técnicas de venda, né? Emocional. É tu conhecer a dor do cliente e atacar a dor do cliente. A Isso. gente vê, sei lá, uma farmacêutica dessas grandes, tu vê 1 milhão de criativos no Instagram. Tá toda hora um patrocinado aparecendo pra ti. É um problema de dor de cabeça, é outro de Na estômago. coluna, Por no quê? joelho. Porque todo mundo tem uma dor. É. E o cara vem com a solução, Aham, né? exato. Então, isso é uma técnica muito, muito, muito grande do marketing, né? Que é usada, tá cada vez sendo mais usada. E, cara, não tem limite, né? O Aham. marketing hoje não tem limite. É igual quando o cara que vende no ônibus, por exemplo. Tem o cara que chega, oi galera, esse aqui é meu trabalho, esse aqui é meu produto, comprem aí. Aí chega um outro que começa a falar umas coisas e tu fala, Ou, tu quer comprar só pela propaganda que ele fez, nem precisa daquilo. e bacana tu falar isso. Porque essa semana mesmo eu entrevistei. Entrevistei não, tive um bate-papo ali com um vendedor desses de ônibus, que é o Dácio, inclusive um abraço, Dácio. Um abraço pro Anderson também, que são clientes nossos. E esses caras, eles compram um produto de massagem, um gel de massagem, que eu não vou falar o nome porque eles não estão me patrocinando. E, cara, ele faz uma explicação que é muito melhor do que a própria fábrica faz. Inclusive, eu gravei pra mandar pra fábrica ver, sabe? E, cara, é incrível. Os caras, eles trazem os problemas, as dores do cliente, e ao mesmo tempo eles trazem a solução. Então, tu tá ali num ônibus, cansado, de uma rotina esgotante, que é ter que pegar ônibus todos os dias, dores nas costas, dores nas pernas, lombar, enfim, várias dores. E o cara tá ali te oferecendo um produto com um valor super acessível, valor de R$ 10 os caras te vendem, e te dão várias explicações do quanto aquilo pode melhorar, impactar também na tua saúde. Cara, os caras fazem. Eles compram uma caixa lá com a gente, vem 12 unidades. Os caras compram 7, 8 caixas no dia. Ou seja, os caras faturam, sei lá, 7 caixas, com 12 dá 84. O cara fatura R$ 840 Todo em um dia. dia. Um dia. Digamos que ele tire metade dali para 400 reinvestir, conto. né? Então, 400, 820, né? Sei lá, R$ 410 de lucro. Bicho, esse cara, em 10 dias, ele ganha R$ 4.100. Em 20 dias, 8.200. Esse cara ganha mais que 99% dos brasileiros, Aham. sabe? Vendendo no Vendendo ônibus. no ônibus. Esse que a galera não entende. Não entende exatamente. Olha isso. Então, ele já tá no nível acima, certo? Sim, No processo de escala, qual seria o próximo passo dele? abrir uma loja ou então entrar no mercado digital. Exatamente. Gravar esse conteúdo que ele gravou, patrocinar, Pois o é, link do gel, escalar e vender pra tudo eu quanto é fiz lugar. isso, eu gravei e mandei pra eles o link. Falei, bicho, manda isso pra todo mundo, porque isso tem que viralizar, É. cara. É incrível o quanto vocês são bons com venda. Aham. São, tipo assim, eu sou fornecedor deles e não tenho a expertise de vendas que eles têm. Exato. Até porque eu trabalho com, sei lá, 300 itens diferentes.
Eles não, eles trabalham com um Ele vira e viraram especialista. especialistas naquele produto. E isso é uma coisa boa pra quem tá começando, a galera que a gente gosta de conversar. Cara, eu tô começando, não diversifica um monte de produto. Não adianta. Por exemplo, na loja, eu fui abrir a loja. Tem celular de tudo quanto é jeito, né? A Xiaomi, Samsung, tem todas as marcas. Aí eu pensei, cara, não tem como, minha parede é pequena, não vai dar tudo isso. Aí eu falei, vou trabalhar só com iPhone. Então eu vendo carregador. Porque o carregador, o dos novos agora, é o do Android. Sim, Então, se os caras quiserem carregador de Android, é o mesmo do iPhone. é tipo C, né? Tipo C. Então tem tipo C, o Lite e só coisa de iPhone. Sim. Pronto. E eu vendo sem ter que ficar tendo muita variação. Porque às vezes tu compra mercadoria e não sai. Aí empaca o teu capital. Facilitou então pra ti. Muito. É igual o cara trabalha com gel. O que que ele vende? Gel. Ele só tem que pensar em quê? Em gel. Então eu só tenho que pensar em quê? iPhone. É. Entendeu? Ah, começou a crescer muito, 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 muito. Ou eu posso botar uma segunda unidade, sei lá, um quiosque no shopping de coisa de iPhone, ou aí sim eu posso. Não, agora eu vou trabalhar com Android, porque agora eu tenho essa estrutura para trabalhar com isso. Então todo mundo que vai começar, muita gente às vezes vai no meu direct, eu queria começar, me dá umas dicas. Eu falo, cara, nicha o máximo que der, pra gente não ter que pensar em muita coisa, pensar em poucas coisas. Tipo, o cara do gel, deixa eu ver o que mais que o pessoal sempre. Ah, o cara que sobe no ônibus só vende só fone de ouvido. Ele só vende fone de ouvido. É. Eu tenho que se preocupar com isso. Então, como eu trabalho só com iPhone, então eu vendo só capa de iPhone, só película de iPhone, só cabo de iPhone. Então, eu chego na loja e eu só tenho que pensar nisso. Então é mais fácil, já que eu tô começando, é mais fácil do que eu ter que pensar em vários aparelhos, que tu sabe, né? Nossa, É infinito, assim, tem. eu particularmente, Todo dia eu descubro um modelo novo de celular que eu não sabia. como eu uso o iPhone, na minha cabeça tipo, eu tenho um iPhone, sei lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É só, acabou. Pois é, mas cara, quando eu vejo Samsung, tem Samsung, 8 mil É, tipos de Samsung. É surreal a Aí tem quantidade o que tem. Xiaomi, agora tem aqueles Poco, É, sei lá. aí tem aqueles Huawei, não sei o quê. E do Samsung tem a série A, a série S, a série M, a série não sei o quê. Caraca, Aí é tem o. muita coisa. Que foi que eu falei, cara, eu vou trabalhar só com iPhone. Quando ele me mandou a tabela. Aí tinha Samsung. A21, A22, A23, até 70 e Aí, pouco. Aí depois M21, até 50 e pouco. sério que tem tudo isso? Tudo. Aí eu, pra ele, infinita a lista de celular. Aí vem nesses que a Caraca. gente não conhece, Huawei, Shuang, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá, impossível. Eu Esses falei, dias eu vi um vizinho, ele mostrou um celular desse tamanho. sei qual é. Cara, eu falei, isso aí funciona? Ele falou, pô, olha aí. Não tá dando viva voz. Entendeu? Então, tipo, não tem como trabalhar com toda essa variedade, a não ser que eu seja agora todo o tamanho de uma loja Mas gigante, aí mesmo assim, beleza. eu acho que Eu não. acho que não Eu também. sempre tive aquilo comigo, que o cara que tenta abraçar tudo, ele não abraça nada, É, sabe? Por exemplo, aquele cara que tem uma pizzaria, sorveteria, tudo peixaria, no mesmo lugar. PF, tudo no mesmo lugar. Esse cara não é bom em nada, É, sabe? Eu sempre tive isso comigo. aham. Pode ser tudo muito bom, mas, bicho, eu já fico com preconceito. Ó, vou te dar um exemplo. Ah, tem um pedreiro que faz tudo, É. cobra R$ 200. E tem um pedreiro especialista em telhado que cobra R$ 200. Teu telhado quebrou, especialista em telhado. Entendeu? É verdade. Ser especialista te faz ser exclusivo, te faz aumentar o teu ticket, É isso. né? E se o ticket for igual, tu é sempre a Tu é preferência. sempre a preferência. Exato. Exatamente. Então é muito bom porque tu não briga por preço. Exato. Tu pode botar o preço igual do cara, a preferência é tua. Então eu E gosto muito disso. eu conheço um pedreiro que toda vez que tu liga pra ele, ele pode estar na casa dele dormindo. Aí tu fala, fulano, eu preciso de um serviço teu. Ele fala assim, cara, só pra semana. Essa semana eu tô enroladão. Aí o cara fala assim, porra, mas eu tô precisando muito. Eu falo assim, olha, cara, essa semana tá difícil pra mim. Mas se tu quiser, eu posso fazer tanto. Eu vou largar o serviço que eu tenho ali pra te atender logo. Mas aí é tu que sabe. Aí o cara fala assim, não, pô, vem logo, pô, vem logo. O cara tá na casa dele parado. Ele dobrou o valor dele só com a técnica de venda, Aham. que é a escassez, né? Exato. Uma vez, nunca vou esquecer dessa história. Eram três. Inclusive, viu, Antônio? A gente tá te esperando lá em casa. Eu sempre falo que a pessoa tem. Ela vai vender 3 bolos. Aí ela vendeu os 3. Se ela chega e fala assim, nós vendemos os nossos 3 bolos que nós produzimos. É totalmente diferente o impacto do que a pessoa falar. Hoje nós vendemos todos os bolos aqui da loja. Sim, isso Então, é verdade. é os detalhes que faz toda a diferença da percepção do cliente. Então, isso é muito bom, porque
Quando tu consegue entender essa dinâmica de como que o cérebro do outro funciona, tu pode usar escassez, efeito manada, tu pode usar coisas básicas que sempre vão funcionar. Sempre. Isso é muito louco, Isso é né? verdade. Cara, e são técnicas, tipo, pro marketing hoje em dia, como tá, são técnicas primitivas, É, mas que funcionam muito bem até hoje, é. né? E É sempre vão incrível. funcionar, porque o Sempre cérebro vai vão funcionar funcionar. sempre do mesmo jeito. Sempre, sempre. É incrível isso. Quem manja dessas técnicas de venda, cara, esse cara vai muito longe. É, E essa galera que trabalha como ambulante, eu vejo que essa galera tem um potencial muito grande, velho. é. Tem grandes empresários aí que não tem essa mesma técnica. Talvez porque a vida do cara ficou tão cômoda, o cara tem uma empresa, uma loja tão grande, que o cliente procura ele, que ele nem se esforça mais pra melhorar. Porque Isso. ele sabe que ele tem um produto bom, ou então que a marca dele é tão boa, ah, Tá confortável ali, ela né? mesmo se vende. É, É aí que o cara perde, ele trava ali ele o. trava. É. E o. É engraçado, né? O outro que tá buscando todo dia é o que vai crescendo, 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 e depois ele fala, esse cara aqui cresceu do nada. É. É sempre assim, deve estar mexendo com coisa É. errada. Aí É. começa as O histórias. fulano tá mexendo com coisa errada. Não tinha nada um dia desse. Hoje em dia tá com esse carro aí. Mas não vê o bastidor, né? É, não vê. Então, uma coisa que me chamou muita atenção também foi uma vez que eu fui contigo no comércio e tu falava, tá vendo aquele cara ali que vende tal coisa? Sei, tem casa. Tá vendo aquela mulher ali? Tem casa com piscina e carro. Eu ficava, como assim? Porque é aquilo que tu falou, a gente não entende que gera dinheiro, né? Uma barraca no comércio, a gente pensa, será que isso dá dinheiro? Às vezes o cara vive melhor que muita gente que é formada. Sim. A gente tem uma coisa que é, tipo assim, se eu tô comprando de ti, eu sou superior a ti. Mas a pessoa às vezes não imagina que aquele cara ali, aquele ambulante, aquele camelô, como tu falaste, a pessoa veio até na minha cabeça agora. Esse cara, ele tinha casa em Salinas, ele tinha jet ski, Aham, foi esse ele tinha mesmo. picape. Só que tu ia ver o cara, ele tava com uma roupa velha, de chinelo, bebendo a cervejinha dele em duas barracas, literalmente duas barracas de alumínio lá no comércio. Aham. E aí, pra quem não conhece, pensa assim, pô, esse cara não tem nada. Mas, velho, é porque é de novo, voltando ao assunto, é o poder do empreendedorismo. Eu acho que empreender no Brasil é a única forma legal de te fazer rico. Sabe o que eu escutava quando eu comecei a empreender? O pessoal falava assim pra mim, não, beleza, mas quando é que tu vai conseguir um trabalho de verdade? Até Essa é hoje. a clássica, Eu né? vou. Minha madrinha tem lá 80 e poucos anos. Aí um dia desse eu falando pra ela: Pô, tia, eu tô indo bem nos meus negócios, graças a Deus. Ah, meu filho, que bom. Aí teve um outro dia que eu cheguei lá com ela. E aí, como é que estão as coisas? Eu falei: Tia, é como qualquer negócio, né? Tem meses que são bons e tem meses que são ruins. E esse mês tá bem difícil, tá? Ela falou assim: Meu filho, vai ter um concurso. Por que tu não estuda? Eu falei: Tia, entenda que mesmo estando ruim, eu prefiro fazer isso, sabe? Porque, porque não é o que eu gosto. Eu não me vejo parado num lugar, numa sala ali, 10 horas do meu dia, na frente de um computador, esperando a sexta-feira para me tomar uma cerveja com a galera do serviço e todo mundo sentar na mesa e falar, porra, minha vida tá uma merda. Bicho, não, eu gosto dessa dinâmica do empreendedorismo. Porque hoje tá bom, amanhã tá ruim, amanhã tá péssimo, mas amanhã tá bom de novo. E do nada muda a tua vida, né? Muda a tua vida. Às vezes tu tá vendendo lá, tu tá 2 anos lá, estagnado, tu compra um produto e aquele produto é a virada de Estoura. chave da tua vida, sabe? Hoje mesmo eu tava conversando com o papai sobre um produto que a gente tá querendo comprar, mas talvez já tenha perdido o feeling dele. Porque talvez quando ele chegasse pra gente, o boom dele já tenha passado. Falei, então vamos segurar, já que a gente não conseguiu pegar essa onda, vamos esperar a próxima. Porque o mercado ele é assim, Sempre vai aparecer, né? sempre tem o novo produto no Tem um mercado. assunto, tem um assunto que é muito interessante. As pessoas sempre, já passou tal oportunidade. Não, velho. Sempre vai ter alguma Sempre, coisa. sempre, Sempre, sempre. sempre, sempre. É só tu olhar pra trás, pô. Teve aquele negócio que o pessoal, não sei como é o nome que o pessoal ficava girando, só segurar e ficava girando assim. Spinner. Spinner, teve esse. Teve aquele que ficava Porra. apertando. Acho que aquilo era pra acalmar. Bicho, aquilo me irrita. Mas lembra quanto que aquilo vendia? Mentira. Aí beleza, aí passou. Aí daqui a pouco vai ter outra coisa. Aí vai ter outra. Aí vai ter outra. Aquilo que eu te falei, tu só tem que estar de olho no que tá acontecendo. Aí volta no antecipar mercado, né? Olha uma forma simples de antecipar mercado. De onde é que vem essas coisas? China. Tem que estar olhando pra onde? Pra lá. Sempre, é É, verdade. olha pra China. Vê o que tá acontecendo lá, que provavelmente dentro de poucos meses vai acontecer aqui. Vai. Onde que eu posso olhar? TikTok
de gente jovem. O que que... Sabe aqueles vídeos? Ah, gente, olha o que eu trouxe, não sei do que, não sei o que. Aí a pessoa, tipo esse negócio de girar, a pessoa começa a fazer um vídeo ali. Provavelmente, claro, antes de dar o boom, aquilo é o que vai dar certo daqui a pouco aqui. Sim. E sempre olhar pro próprio comércio. Tem uma coisa que no comércio às vezes chega, no grupo de transmissão. Olha, galera, isso aqui que chegou, tá bombando lá na China. Eu já sei, poxa, isso aqui tem uma probabilidade gigante. Isso que tu tá falando, eu lembro, sei lá, há um ano atrás, surgiu umas garrafas coloridas, que era acho que Lembro. 2 litros. Aham. Aí vinham 3 garrafas Aham. dentro, né? Vinha uma grande, uma média e uma pequena. Quando chegou aqui, custava uns R$ 40. Aí, porra, foi assim, isso vendia. O cara tinha 10 garrafas na casa dele, mas ele comprava mais uma. Aham. Hoje eu passei numa loja e tava por R$ 7,99. O mesmo. Copo, Por quê? o copo normal daquele da Stanley que eles vendem Stanley. lá era R$ 150. Hoje é R$ 17. É. 17 no atacado. Pra te ver. Muito louco, né? Muito louco. Então, ó, o boom do copo também. Teve o boom do copo, teve a o boom galera. do Então sempre vai ter, sempre vai ter. Então, pro cara que tá começando agora, às vezes ele vai começar e ele, poxa, passou tal coisa. É Não, verdade. calma, pô. Calma, Fica olhando te que. prepara, Tem dinheiro, pelo menos um pouco de dinheiro. um capital pra É, te poder. Ou então não tem capital, mas tem parceiros, é isso. né? Que isso também é uma coisa muito É importante. que volta no network lá, Volta no né? network, que teu avô lá É. nem falava Aham. network, mas que é sempre bom. Eu vejo muita gente falar assim mesmo, eu sou só, eu vou vencer sozinho. Bicho, ninguém vence sozinho. Não existe esse papo de que eu vou crescer só, que eu não preciso de ninguém. Porra, todo mundo precisa de alguém, bicho. Todo mundo. Até pra ter o cliente é alguém, né? Até pra te, exatamente, até pra te vender, tu aí, tu tem que ter cliente. Então, para com esse negócio de achar que tu não precisa dos outros. Pô, o Rafael é meu amigo há muitos anos. De vez em quando, mano, precisa da tua ajuda pra tal coisa. É. Hoje, eu avisei ele ontem desse podcast. Falei, mano, amanhã vai ter um podcast e tal. Esqueci de te avisar. E, inclusive, tu é o convidado, viu? Então, já sabe. Então é isso, por quê? Porque eu preciso dele. Pra mim crescer na minha profissão, eu preciso de parceiros, de pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito que o meu. É, e isso que tu falou é interessante, até também pra te ajudar a não desistir no meio do caminho. Porque, por exemplo, eu peguei R$ 70 e fiz uma renda de 5.000. Só que até acontecer isso, Muita coisa aconteceu. teve um dia que eu não vendi literalmente nada. Eu vendi R$ 0. Eu cheguei, abri a loja, não vendi nada, fechei a loja, R$ 0. Aí minha esposa, era a primeira vez que ela tava me prendendo. Ela ficou desesperada. Ai, não vai mais dar certo, porque olha o que Ninguém vem aconteceu, mais e não sei o aqui. que, ninguém vai mais vir, já era, deu errado e tal. Eu falei, calma, sou. Porque eu já tinha outras experiências, né? Falei, calma, é assim, faz parte. Aí passou acho que uns 3 dias, a gente bateu o recorde de venda do que a gente nunca tinha vendido pra trás. Aí eu já coloquei o aprendizado, tá vendo? Se a gente tivesse desistido, a gente não ia fazer isso agora. Aí já foi mudando a mentalidade dela. Aí beleza, depois que fechou a loja, que ela abriu uma outra coisa pra ela, o dia que dava errado, ela ficava mal, claro, mas já não se desesperava. Porque Ela falava, eu sei que isso faz parte do mercado. é uma ciência não exata o Exato. comércio, né? Porque muitas vezes está indo muito bem, do nada muda, É, sabe? O vento sopra pro outro lado. O que tem que fazer? Tem que ir em direção ao vento sempre, né? É isso. Eu lembro que, sei lá, eu tinha meus 11 anos de idade quando meu pai montou a primeira loja dele. O papai ele sempre foi vendedor ambulante. Ele foi aquele famoso prestação, não sei se tu lembra, sei. que era um cara que vendia perfume, Levava o carrinho, levava né? um carrinho, mas ele não era o cara que levava o carrinho. O papai, ele sempre teve um traço de liderança muito grande, então ele sempre nunca se colocou na posição do empregado, Do do operacional. operacional, ele sempre se colocou na posição do líder ali, sabe? Isso ele faz muito bem. Hoje ele até quer voltar a ser operacional, eu brinco Aham. com ele, mas ele sempre se colocou nessa posição. E o que ele fazia? Ele montava equipes e falava, galera, hoje a gente vai trabalhar no bairro tal. Levava todo mundo no carro, velho. Tipo, 10 pessoas num Corsa, os caras um em cima do outro. Pá, descia no bairro, vão lá vender. Aí ele ficava dentro do carro, a galera vendendo, ele acompanhando aqui. Aí quando fulano de tal, ei, fiz uma venda aqui. Aí ele ia lá, tirava o talãozinho de venda, falava que em 30 dias eles iriam cobrar o valor, pá, pá, pá. Fazia isso. E, cara, viveu muitos anos com isso, sabe? E era a nossa fonte de renda. A minha mãe sempre foi concursada, sempre teve um salário bom, que por muito tempo foi o que manteve a nossa casa, porque na época era tipo assim,
algo equivalente, sei lá, a 10 salários mínimos. Então era uma quantia muito boa. E ela mantinha, quando os negócios não estavam bons, ela que segurava a barra. Uhum. Mas chegou um ponto que meu pai foi, aí igualou. Aí depois que iguala, o difícil é tu manter. Depois que tu mantém, tu escala de novo. Então ele sempre fez isso, sabe? E aí eu lembro que meu pai era muito assaltado. Papai até brinca que é geladinho. Quando o cara encosta aqui, diz que é geladinho. E ele foi assaltado 7 vezes. Caraca. 7 vezes. Ele falou, não quero mais isso não. O dinheiro é bom, mas, porra, quero ver meu filho crescer. E aí ele parou. E aí eu lembro que ele ficou muito tempo em casa, sempre trabalhando com venda, porque, de novo, eu sempre falo isso. Não existe vendedor desempregado. O vendedor, ele pode estar parado, mas desempregado nunca. Porque se aparecer qualquer oportunidade, ele Ele vai vender. desenrola. Ele desenrola. Então ele ficou em casa lá, pensando, até que chegou um ponto que ele falou assim, cara, eu vou montar uma loja de produtos naturais. Já trabalho nisso, conheço fulano ali que tem que já tem, falou que não ia ficar puto se eu abrisse uma também, que ia me ajudar. Tá. Eu lembro muito bem. Meu pai sempre falou assim: vamos procurar em feira, porque feira o povo gosta. Onde tem gente em feira. Aí, cara, a gente foi. Feira do Guamá, feira da cremação, chegou na feira da Terra Firme. Aí papai fala assim: pô, mas aqui é perigoso. Ah, mas a gente não tem nada. Vamos levar o quê? Cara, a gente foi na feira da Terra Firme. Aí tinha um cara, um senhor lá com uma loja de bicicleta. Uma mecânica de bicicleta. Aí o papai foi e falou assim: pô, Afonso, esse ponto é seu? Ele é grande, né? Aí o homem é grande. Por que só não parte no meio? Me aluga metade, homem. Você tá maluco, porra? Nem lhe conheço. Não, pô. Tô vendo aqui que o senhor ocupa esse espaço todinho aqui. Mas olha, o senhor tá distribuindo o espaço. Se o senhor juntar todas as suas peças aqui, o senhor consegue me alugar esse pedaço aqui. Aí o cara falou assim, meu. Ah, é mesmo, né? Tá bom, bora fazer. Cara, no outro dia, eu me lembro muito bem, era umas 6 horas da tarde isso. Outro dia a gente voltou de manhã, papai já foi com o pedreiro. Já arredamos tudo. O pedreiro foi fez uma parede, mano. E começou. E começou. Pintou, papai pagava acho que pro cara, sei lá, R$ 400 de aluguel. Aí foi comprando mercadoria e era igual a tua loja. Um produto outro aqui, tu falava, chegava, dava eco. E foi. Aí ficava o papai, aí a mamãe tava no trabalho, aí papai ficava de manhã, aí fechava meio-dia, ia me buscar no colégio, me deixava em casa, minha avó Voltava cuidava pra de mim, lá. voltava de lá. Cara, eu me lembro até hoje, quando o papai chegou em casa e falou assim, ei, vendi R$ 150 hoje. Tamo rico. Já pensou, Gabriel, vender todo dia R$ 150? E se a gente vai viajar? E é muito louco, né? O começo do empreendedorismo. Essa é a parte que ninguém vê, pô. A galera só chega agora e, pô, olha aí a É. vida Aí dele. olha aí agora e tal, a loja do cara. Mas é isso, todo mundo tem um começo. E é bacana e é muito legal tu contar essa história, porque o cara que tá começando aí fala, pô, é possível. Foi escutando a história de outras pessoas e a tua, que eu ficava na cabeça, pô, é possível. Eu já vi várias pessoas me contando e chegaram lá, então dá. Tá. Inclusive, tinha pessoas que contavam histórias que o começo dela era mais ferrado que o meu. Então eu tinha pensado, então tô na metade do caminho. É. Entendeu? O cara vinha, eu vim de uma situação assim, assim, assim. Eu falava, caramba, essa situação tá pior do que Cara, que eu tô pois é, eu agora. sempre penso isso. Esses dias eu tava até conversando com a Ingrid que parece assim que tu tem problema. Beleza, tu tem um problema. Mas, cara, tem gente com problemas piores que os teus. Se tu parar pra analisar, tu consegue resolver teu problema. Não existe um problema que tu tenha criado que tu não consiga resolver. Porque se tu teve a capacidade de criar esse problema, bicho, tu tem como resolver. Então, eu vejo, assim, muitas pessoas... Por exemplo, ontem eu vi um vídeo de um rapaz, sei lá, devia ter uns 17 anos, que os pais morreram e tinha cuidado do irmão que era especial. Bicho, esse cara tem problema. Eu não tenho problema, sabe? Eu não tenho problema. Eu tenho... Tô tendo dificuldade momentânea. Mas, cara, esse cara que precisa de ajuda, sabe? Por quê? Porque muitas vezes ele tem a força de vontade que eu tive, as ideias que eu tive, mas ele não consegue executar porque ele precisa estar cuidando do irmão, não tem ninguém para ajudar.
Então são essas pessoas que a gente tem que parar e falar assim, porra, esse cara merece ajuda. Não é o bonitão lá do que estudou contigo, que a vida dele só é farra, aí ele tá desempregado e chega assim, porra, mano, me ajuda aí que tá galo duro. Bicho, esse cara teve oportunidade, ele só não quis, sabe? Então tudo isso a gente tem que analisar também, né? Isso é verdade. Todo mundo que tá começando, vou começar agora no empreendedorismo. Geralmente o cara saiu de uma situação ruim e ele tá a fim de melhorar, né? Então, a pessoa nunca tá muito confortável e ela vai começar a empreender. Essa história eu ainda Não não existe, escutei, eu não ainda não existe. escutei. E aí é bacana porque como o cara veio de uma situação ruim, ele tá com sangue no olho ali. Então, uma coisa que eu indico a todo mundo é não perder esse time. Eu acho que quando o cara perde esse time, aí é difícil ele seguir. Tipo, se ele perde esse time, ele acho que é melhor pegar um emprego ali na CLT, aí ele Porra, já. isso, eu acho que isso é não digo que é um erro, mas talvez o cara não acreditou nele mesmo, sabe? E aí volta o ambiente lá, né? Porque, porra, já pensou? Tu fala assim, um erro do empreendedor. O cara trabalhava de carteira assinada, cumpria lá 8 horas corridas de trabalho, mais 1 hora pra ir e mais 1 hora pra voltar pra casa dele. 10 horas do dia dele. Aí o cara começa, sei lá, sai do emprego, perde o emprego, vai empreender. Aí o cara quer o quê? Trabalhar 3 horinhas. Engraçado que pro fulano, tu trabalhava 10 horas, mas pra ti tu quer trabalhar 3, 4, sabe? É isso que é estranho. A conta não bate, Não né? bate, velho. Sabe o que é isso? O cara não tem, ele tem responsabilidade com o outro, mas ele não tem responsabilidade com Com ele. ele, exato. Entendeu? Por isso que, ó, Exatamente. autodomínio ele não tem. Não tem. É o cara que domina ele, aí ele faz as 8 horas, mas quando ele tem que se ter o autodomínio, ele não consegue. E aí o cara busca o lado mais fácil, que na verdade não é o mais fácil. Só que é o mais cômodo. Velho, não vou bater cabeça. Não, eu vou trabalhar pro outro lá, enrolo ele lá, trabalho lá um ano, depois eu saio, pego meu seguro-desemprego, Pega uma fico mais uns rescisão, meses, E tem gente que tem essa mentalidade, isso. né? E aí que tu vê quem consegue dar o primeiro passo no empreendedorismo ou não, porque requer muitas outras coisas, né? Sim. E aí é E uma falando em luta. empreendedorismo, agora a gente vai pra uma parte que tu tá vivendo, né? Manda. Que do nada o cara fala, mano, virei corretor. Falei, que porra, bicho, o cara não pode ver uma Cop 30 na frente dele que ele quer virar corretor. Aí, fala um É, pouco sobre isso. eu tenho o Cresce desde 2011, se eu não me engano. Ah, tu já tinha o Cresce, Já. então. Aí eu tinha o Cresce desde 2011. Aí eu atuei por um tempo, só que na época não era como é agora, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu tinha que aleatoriamente ligar pra Ligava, ia buscar o alguém, fulano bater na na casa porta, dele. era totalmente diferente. E aí eu achei que não. Falei, cara, isso aqui. Isso. Eu tinha isso aqui vai ficar bacana, mas ainda não é agora. Aí eu peguei, parei. Aí tu pode trancar, né? O Cresce. E aí deixa lá, a hora que tu quiser, tu só reativa. Aí eu peguei e abri uma empresa de gestão de tráfego pago. Comecei a prestar serviço. Comecei a prestar serviço, tem até hoje, né? A gente começou a prestar serviço, e eu fui prestar serviço pro meu imobiliário de um amigo meu, que ele só trabalha com alto padrão. E aí eu comecei Fala o lá. nome do cara aí, pô. Ah, tá. É pô, né? Porra, olha aí. Imobiliária Edmundo Mamed. Vende muito, muito, muito. E olha a mentalidade dele. Ele vende muito, é um dos que mais vende. Ele falou: quero vender mais. Para vender mais, tenho que investir no Como é o nome da tráfego, no imobiliária? marketing. Imobiliária Edmundo Mamed. Edmundo, patrocina nós. E aí ele falou assim: aí beleza, eu ia fazer gestão de tráfego. Cheguei lá, comecei a fazer gestão de tráfego e tudo. Só que aí, tu não faz gestão de tráfego e fica calado. Comecei a conversar com ele. Então a gente leu muitos livros em comuns, conheceu lugares em comuns, pessoas, network, seguia pessoas em comuns. Então ele começou a ver que a nossa mentalidade era muito parecida. E fora quando a gente conversava, era tipo, "Eita, a gente ficava conversando até infinito. A gente acabou, estava de noite, a gente estava conversando lá. Aí ele falou: caramba, tu não quer ser corretor, não? Tu tem todas as características pra ser um corretor pra vender bacana e tal. Eu fiquei olhando assim. Aí eu falei assim: tu não vai acreditar. Eu falei: o quê? Eu tenho o Cresce, mas tá desativado. Aí ele: Ah, tu bora já é ativar isso aí, tu corretor. já é corretor. E aí ele falou: olha, nem precisa me responder agora, vai pra casa e pensa. Eu fui pra casa, comecei a pensar. Aí eu comecei a calcular. Bom, já entendo de tráfego pago, entendo de marketing, Produção de conteúdo. produção de conteúdo, vídeo. Eu falei, cara, já entendo, pô,
realmente encaixa. Aí uma coisa que ele gostou do meu network. Aí ele falou assim: tu já tem um network, eu já tenho um network que é bom pra esse mercado. Então o que que eu pensei? Tenho tudo. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter a cara. Aí eu peguei e meti a cara. Pra ser corretor padrão, né? Vender, alugar e tal. E aí do nada, ei, pô, vai ter a COP 30. E aí a gente vai alugar os imóveis pra COP 30. Aí eu fui pra reunião. Aí eu comecei e falei, cara, eu acho que isso aqui dá pra fazer acontecer. E eu comecei a captar várias e várias e várias casas pra COP 30. E agora elas estão começando a ser negociadas, que está chegando perto, né, da COP. Então a gente fez a captação e agora elas estão começando a ser negociadas. Diariamente está surgindo demandas, elas vão sendo negociadas e a gente continua captando também. Mas foi uma coisa que aconteceu assim porque ele me viu e toda aquela jornada que eu fiz desde a tua loja até agora, a soma disso tudo, ele olhou para mim e falou: Cara, esse cara encaixa aqui na empresa. Mas se eu não tivesse todas essas ferramentas, todas essas skills comigo, não tivesse lido o livro, feito curso, viajado, feito várias coisas, ele olha pra mim e Não tava fala, pronto, né? um gestor de tráfego. Só que quando ele começou a conversar comigo, ele falou, cara, esse cara é um corretor, ainda não sabe que ele é um bom corretor. E de fato, graças a Deus, tá dando muito certo. Agora é só continuar, né, produzindo, então é algo que eu me identifiquei muito, 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 porque é um trabalho, não é que é fácil, mas encaixa tanto no meu perfil de comportamento que parece ser fácil. Tu te diverte fazendo isso. Exato, os vídeos que eu gravo e tudo. Os vídeos são muito bons. Então eu fiquei, cara, isso aqui é muito bacana, é muito legal trabalhar com isso. E eu tô me identificando bastante. Aí então tudo isso que a gente conversou, todo esse processo evolutivo foi pra chegar no momento que quando a sorte aparece, tu tá preparado. Então, eu tava preparado pra essa sorte que apareceu e agora a gente tá captando casa. Inclusive, se você tiver uma casa, quiser captar pra COP 30, é Eu só falar tenho uma, comigo. viu? Tenho uma, tô te esperando lá pra fazer a avaliação. Ou já vai lá fazer essa captação aí. Pronto. É isso, cara. A conversa foi muito boa. Fluiu bem pra caramba, né? Pro nosso primeiro podcast. Mas eu sabia que ele era o cara certo pra isso, porque as nossas conversas sempre, sempre, sempre foram muito boas. Sempre teve uma troca muito legal. E, cara, te agradecer. Porra, que seja o primeiro de muitos. Claro, dá pra E fazer vários episódios, né? vários episódios. O cara já tá querendo voltar. E de verdade, eu espero que a gente possa evoluir nas nossas profissões, né? E é isso, estamos juntos pra caramba, sabe que eu te amo. Valeu, te amo também. E é isso, galera, estamos encerrando. Agradeço a todo mundo que assistiu, quem gostou, quem não gostou também. O cara que não gostou, curte, me xinga também nos comentários, não tem problema. E se você quiser mais um episódio ou outros episódios, tem dicas pra gente e deixa aqui nos comentários.